E o primeiro a começar vai ser o Antônio. 30 minutos, em seguida Vera e por último a William. Vamos avisar com 20, 25 e 1 minuto, tá bom? Eu gosto. Tu vai faltando 20, tu vai faltando 10. 25. Bom dia. Bom dia, todas e todas. Quero saudar a mesa aqui, a Vera, enfim. William, Romão, Walter. Bom, a gente está se propondo então dentro da programação de fazer um seminário aberto sobre educação. Eu acho que isso é muito relevante, inclusive na perspectiva de fortalecimento do setorial da educação da nossa central sindical. E eu vou centrar minha fala com o intuito de consolidar o entendimento de que os projetos de educação, na verdade, eles são frutos da luta de classes. E busquei fazer alguns recortes históricos, inclusive, para nos ajudar nessa compreensão. Gente, por favor, gente, vamos ficar atentos de novo. Se nós fizermos um retrospecto no que tange, por exemplo, a educação superior, um retrospecto histórico, a gente observa que na América do Sul, o Brasil foi um dos últimos países a ter universidade, por exemplo. Enquanto que no Peru, já no século XVI, já existiam universidades, aqui os cursos de nível superior chegaram com a vinda da família real lá no início do século XIX, mas a universidade, como um espaço de agrupamento de diversas escolas, que foi assim que surgiu, na verdade, em 1920, só aparece no século XX. E, desde a sua origem, ela sempre veio com uma concepção elitista, né? Então, tem um vício de origem no surgimento da universidade no Brasil. Inicialmente, a concepção era de um conglomerado de escolas, e isso foi fruto de um debate que já existia no final do século XIX entre os liberais e os positivistas. Os positivistas contrários à entrada das universidades no Brasil e os liberais favoráveis. Em 1931, foi no governo Getúlio Vargas, se criou o Ministério da Educação e foi promulgado o Estatuto da Educação. Naquele momento, na criação do Estatuto, já era possível perceber os dois polos de financiamento desse ensino superior, porque já era permitido o financiamento da União Federal e dos Estados, né? mesmo da iniciativa privada. E também o crescimento das escolas ditas filantrópicas, ligadas à igreja, que depois se transformam nas PUCs, né? Nas universidades católicas. Nesse contexto, houve uma expansão mais intensa aqui no Brasil das universidades na década de 70. E isso não foi à toa, porque depois da Segunda Guerra tiveram aqueles ditos 30 anos de ouro do capitalismo, mas na década de 70 ele começa a entrar em crise. E se a gente compara o número de matrículas em 1968, por exemplo, aqui no Brasil a gente tinha 278 mil matrículas de ensino superior, e em 1980, 12 anos depois, eram 1.377.000. Só que essa expansão que se dá na década de 70 já era na perspectiva da reestruturação produtiva do capital, da financiarização, né, já de ideias neoliberais, e desde o início dessa expansão, ela já se dá de forma mais intensa na iniciativa privada do que nas instituições públicas. Justamente durante a época da ditadura empresarial militar, dentro das universidades começam a surgir as associações docentes, né, para fazer essa luta de combate à ditadura, mas também em defesa de uma educação pública, gratuita. E essa correlação de forças inicialmente era muito desfavorável, até porque não podiam ter sindicatos. E essas associações docentes, elas vão se juntando Brasil afora
e que resultou, no início da década de 80, no surgimento da Associação Nacional, da ANDES, Associação Nacional dos Docentes de Ensino Superior, que com a promulgação da Constituição de 88, e aí a liberalização dos sindicatos, a ANDES se torna o ANDES Sindicato Nacional. Então as associações docentes e a Associação Nacional contribuiu muito nesse período do regime empresarial militar até a Constituição para inserir na Carta Magna as diretrizes que nós entendíamos que deveria ser a educação de um modo geral e a educação superior em particular. Conseguimos, em certa medida, ter um texto bastante avançado, porque ali a garantia de educação pública, gratuita, de qualidade, mas ao mesmo tempo o texto ele não veda o financiamento privado, né? Inclusive do fundo público. Então vejam, desde a sua origem e também desaguando na década de 80, essa expansão do ensino privado ela se dá de forma bastante consistente. Ao mesmo tempo que na década de 1988 se promulga a Constituição, já no ano seguinte, o som tá bom? Eu estou com a impressão de que está baixo, tá bom? Tá baixo, né? Alô, está melhor. Obrigado. Bom, no ano seguinte, em Washington, o capital se reúne para discutir exatamente as políticas para a América Latina, né, de como fazer o crescimento desses países com distribuição de renda. Esse era o mote inicial, que foi o consenso de Washington. Ali não se tratou especificamente da política de educação, mas do processo de mercantilização, né? E isso deixa muito claro, porque nós, do campo combatido, sempre defendemos a educação como um direito, né? E ali ele já vinha se dando desde a década de 70, mas aqui no Brasil isso se dá mais fortemente na década de 90, a compreensão de que a educação é mais uma mercadoria a ser explorada pelo capital. E isso a gente pode observar muito claramente. O consenso de Washington serviu de parâmetro para os governos que surgem no Brasil em seguida, mas em especial no governo Fernando Henrique Cardoso, houve certamente um processo acelerado de reestruturação produtiva do capital no Brasil, né, que se efetiva na década de 80, e no governo FHC houve uma expansão mercantilizada da educação. Vejam só, em 1995, o primeiro ano do governo Fernando Henrique Cardoso, foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases. Nós tínhamos ali em torno de 1.700.000 matrículas no ensino superior. No final do governo Fernando Henrique Cardoso, em 2002, houve uma expansão dessas matrículas. Esse 1.700.000 era da iniciativa privada. Em 2002, sai de 1.700.000 e vai para 3.400.000 matrículas na iniciativa privada. Foi um aumento de 97,76%. Tá? Se a gente compara os números de 1994, 74,4% das instituições eram privadas no Brasil e 25,6% públicas. Ao final do primeiro ano de Fernando Henrique Cardoso, em 1998, salta de 74,4% para 78% as instituições privadas. Ao final do FHC, em 2002, de 74% passou para 78%, de 78% passou para 88% as instituições privadas de ensino no Brasil, ficando apenas 12% de instituições públicas. Se a gente compara em número de matrículas e não em número de instituições, porque efetivamente se tivéssemos menos instituições privadas, públicas, mas um número maior de matrículas, né, poderia até pensar que esse número era falso. Mas quando a gente parte para o número de matrícula, a proporção era 71% de matrículas na iniciativa privada e apenas 29% no setor público. Então houve uma expansão fruto da concepção do capital mesmo para os países do capitalismo periférico, mas uma expansão pela iniciativa privada. E é justamente no governo FHC que boa parte do fundo público
ele começa a drenar para a iniciativa privada, através de políticas como financiamento estudantil, né? E incentivos fiscais para a criação de novas universidades privadas. Pois bem, para além da expansão quantitativa, a gente tem também que falar do ponto de vista da concepção pedagógica do surgimento dessas instituições, principalmente na iniciativa privada, do aligeiramento, da emissão de diplomas, enfim, sem compromisso com a qualidade, porque efetivamente a política do capital para a classe trabalhadora é uma política educacional instrumental, de garantir um ensino básico e técnico voltado para o mercado de trabalho. E a gente tem a compreensão que a universidade tem um papel extremamente relevante na emancipação do homem, porque ela trabalha na perspectiva do ensino, da pesquisa, da extensão. É tanto que as instituições públicas, elas são responsáveis por mais de 90% do conhecimento acadêmico produzido no Brasil. Isso não é pouca coisa. Então, a universidade ela é muito perigosa para o projeto do capital. E ter um controle sobre a universidade sempre foi um objetivo do capital desde o surgimento das universidades no Brasil, né? Remontando ao período colonial, inclusive, quem queria fazer um curso de Direito e Medicina ia para Lisboa e já casava com a lisboeta, né? Tinha essa questão de não disseminar o conhecimento científico no país e promover, na verdade, a alienação política da classe trabalhadora nesse processo. Bom, aí a gente vê, depois do governo FHC, a gente entra nos governos do PT, né? E aí a gente tem que caracterizar esse, para nós que militamos na base do movimento docente, como um segundo momento cheio de muitas contradições. Porque justamente nesse governo do PT, não obstante ao discurso de que o objetivo era democratizar a universidade, os institutos e os colégios de aplicação, ampliar o acesso, aumentar o financiamento, né? E a gente efetivamente, se comparado com o governo FHC, houve uma expansão do ponto de vista do financiamento. Algumas políticas que eram pautas históricas da classe trabalhadora, como cotas, tanto cotas raciais quanto cotas sociais, elas efetivamente foram implementadas com muita luta, obviamente, mas foi justamente nesse período pós-FHC. Mas a despeito disso, desse discurso e de efetivamente algumas conquistas que a classe trabalhadora obteve, essas medidas elas não se deram na perspectiva de estruturação da educação e do ensino superior, mas sim foram medidas desestruturantes. Tanto que agora está sendo muito fácil desmontar isso, né, nesse último período de forma mais acelerada. Então essas políticas elas não foram capazes de modificar algo que para a gente é bastante chocante, que não foi capaz de modificar a universidade como um nicho mercantilista altamente rentável do capital. E aí eu vou trazer alguns dados aqui. Por exemplo, a política como o ProUni, né, a Universidade para Todos, de isenção fiscal para acesso nas instituições privadas. Boa parte do fundo público drenou para a iniciativa privada através de políticas como o ProUni. O FIES, do mesmo modo, já existia política de financiamento no governo FHC e houve uma ampliação dessa fonte também de transferência do fundo público para a iniciativa privada no governo Lula. Além do ProUni e do FIES, também existiam bolsas parciais ou integrais que saía diretamente do orçamento da União para o financiamento de vagas na iniciativa privada. Também nesse período surge a Universidade Aberta do Brasil, que ali houve uma expansão do ensino à distância, né? Inclusive vários cursos de nível superior, todo ele à distância, né? Isso que reforça a característica da educação do capital, que é do aligeiramento, não é? E aí é uma outra característica importante desse período. Logo em seguida, em 2006, já no segundo governo Lula, tem o REUNI, não é? E uma expansão das fundações de direito privado. O REUNI, que se propunha a expandir a universidade pública, ele se deu dentro de um contexto de ruptura com a autonomia universitária, que as universidades teriam que, para receber o recurso, aceitar o pacote do MEC, no que tange a ampliação do número de vagas,
abertura de novos cursos dentro da perspectiva do processo de Bolonha, cursos interdisciplinares. Então, tudo isso reforçando dentro das universidades públicas a política do capital. Então, existiam políticas de transferência de recursos do fundo público e mesmo dentro das universidades, auferir a autonomia da universidade de implementar essas políticas de aligeiramento no processo de formação. E nós, fazendo um embate muito claro, já nesse período, fomos justamente disputar isso dentro da nossa base com o PT. E não foi fácil fazer esse debate, porque vocês lembram da primeira medida do Lula, assim que assumiu, que foi a reforma da Previdência de 2003. A gente se organizava na CUT. A gente estava na CUT, nós da base do antes, entramos na CUT em 98, e em 2002 houve em 2003 a reforma da Previdência, e ali já era uma sinalização muito clara de para onde queria o governo, dito de frente popular. O antes sai da CUT em 2005, né, e vem construir em seguida a CSP com lutas. E na nossa base nós estávamos disputando o nosso projeto de educação que nós vimos acumulando já há mais de 2 décadas. Que era uma universidade inclusiva, uma universidade que acolhesse os filhos e as filhas da classe trabalhadora, numa perspectiva emancipatória mesmo, com financiamento público, do fundo público. Pois bem, depois dessas políticas todas que eu citei, que são da primeira década do século XXI, ProUni, o FIES, as bolsas integrais e parciais, a Universidade Aberta do Brasil, o REUNE, eis que isso essas políticas culminam com o Plano Nacional de Educação, que é de 2014 a 2024, que é o Plano Nacional de Educação que, assim, o que tem de mais flagrante no compromisso do governo na época de reforçar a política privatizante, que é não fazer a diferenciação entre o financiamento público e privado. Então, o Plano Nacional de Educação, quando ele fala do financiamento da educação, ele não faz a diferenciação do que é o financiamento público e do que é o financiamento privado. E aí, nesse momento em que nós estamos fazendo na nossa base o debate político, o embate, é que nós construímos um Plano Nacional de Educação diferente desse oficial, né, um Plano Nacional de Educação da classe trabalhadora brasileira, e nós fomos nos organizando justamente na perspectiva de construir uma outra alternativa a esse plano. Pois bem, ao final do período do governo de Frente Popular, eu falei que o governo Fernando Henrique houve uma aceleração, né, da expansão das universidades privadas, na proporção de 88 a 12 públicas, 12%. Quando a gente observa no final do governo Lula, mesmo com essas políticas ditas de expansão, essa proporção ela não se inverteu, ela se manteve a mesma. 88% das instituições privadas e 12% das instituições públicas. E se a gente observar, vamos ver as matrículas, a mesma proporção, 71 a 29. Então não houve uma modificação na relação entre instituições públicas e privadas, nem no número de matrículas entre as instituições públicas e privadas. A lógica continua a mesma, sendo que além da transferência do fundo público para a iniciativa privada, dentro das universidades, a política neoliberal do aligeiramento, dos cursos interdisciplinares, também se expandiu. E aí nós estamos convivendo com a alta evasão dos estudantes, porque acabam conseguindo o diploma, mas esse diploma não modifica em nada a sua vida. Isso é ruim, porque cria a cultura de que a universidade não é transformadora da sociedade e nem da emancipação de cada homem e de cada mulher. Isso é muito perverso. E aí na iniciativa privada ele também consegue o diploma e diz assim, eu tenho um diploma, mas não tenho onde trabalhar. Aí a universidade privada diz assim, não, mas é porque você não tem um curso de pós-graduação. Venha fazer o curso de pós-graduação. Aí o trabalhador vai lá, já com o seu diploma de graduação, e vai pagar um curso de pós. Depois tem um MBA, ou seja, cria um ciclo de mercantilização da saúde, perdendo completamente a perspectiva da educação, perdendo completamente a perspectiva da educação como direito, né? E sim como mercadoria. Pois bem. Obrigado. Por isso que a gente diz que essas políticas dos governos de Frente Popular, elas são políticas desestruturantes
E agora a gente assiste, como elas são desestruturantes, e a gente assiste um desmonte dessas políticas e de forma muito acelerada, né? E aí a gente pode citar, por exemplo, os cortes que aconteceram na educação já a partir de 2015, e a gente observa que eles foram mais acentuados no financiamento das instituições públicas do que cortes no FIES e no ProUni. Lembra daquele corte da Dilma, que chegou a 12 bilhões? Né? Se a gente vai esmiuçar aqueles cortes, eles são mais nas universidades públicas do que no financiamento privado. O Supremo Tribunal Federal julgou que não é inconstitucional. Lembram que eles conseguiram na Constituição de 88 deixar a janelinha aberta para o financiamento privado? O STF disse que não é inconstitucional cobrar pelos cursos de pós-graduação. Então é isso que eles estão falando. E tem candidato aí, o Alckmin está dizendo muito claramente, está com muita desenvoltura, de que eles vão começar a privatização das universidades públicas por dentro, cobrando pelos cursos de pós-graduação. Vai em seguida cobrar pela graduação, enfim, né? Eu estou falando aqui da universidade como um todo, mas eu queria fazer também uma lembrança no que tange a ciência e tecnologia. Porque em 2004, também no início do governo do Lula, se aprovou a Lei de Inovação Tecnológica. Aquela Lei de Inovação Tecnológica já abria para o financiamento privado, dentro das instituições públicas, da ciência e tecnologia. E isso vem culminar em 2013, com o marco da ciência e tecnologia, em que isso se aprofunda. Fizeram 9 mudanças constitucionais, as emendas constitucionais, fizeram várias mudanças legais para garantir, né, que a universidade pública vai ser um instrumento de vender serviços para a iniciativa privada, com produção de conhecimento. Agora, imaginem a produção de conhecimento com financiamento privado. Vai ser uma produção de conhecimento de interesse da sociedade ou de interesse do lucro e do capital? Eu faço pesquisa, por exemplo, na área de fitoterapia, pesquisando mastruz, enfim, outras plantas. Eu fico imaginando como é que a gente vai conseguir financiamento para pesquisa se não for a indústria farmacêutica querendo patentear descobertas que forem feitas. E não um conhecimento que pode ser amplamente compartilhado, né, com a sociedade. Pois bem, o que é que a gente observou ao fim e ao cabo de todas essas políticas de FHC, Lula, Dilma, dentro das instituições de ensino superior? Uma intensificação do trabalho docente. Isso é muito grave, porque a relação professor-aluno, ela se modifica. Hoje eu tenho mais alunos comigo no posto de saúde do que tinha há 10 anos. Eu sou professor há 20. Eu ia para o posto de saúde com 4 estudantes, hoje eu tenho 8. E eu sou médico urologista, eu faço exame de próstata, faço exame de genitais. Imagine você com 8 alunos dentro de uma sala, tendo que atender um cliente. O processo de formação, eu estou citando esse exemplo para dizer que há um comprometimento da qualidade do processo de ensino-aprendizagem a partir de políticas como essa. Adoecimento docente, porque aumentou a competitividade dentro da universidade, pelos financiamentos. Isso é muito perverso, né? Muito bem, então é assim que o projeto do capital ele se materializa na universidade pública, né? E o que é que de que modo que nós temos reagido a isso, já me encaminhando para o final? É que nós, do Antissindicato Nacional, não tivemos nenhuma articulação com esse projeto de conciliação de classes, né? Nós fomos para a disputa com o PT nas nossas bases, inclusive essa disputa, que o PT, ele foi, à medida que foi o governo, ele também foi saindo da base do Antissindicato Nacional e foi ocupando as instâncias. Os sindicalistas foram para os fundos de pensão, né? Quem militava na base foi ocupar o Conselho Nacional da Educação, o CONAI, né? E a gente ficou aqui fazendo essa disputa e ela se expressou, inclusive, agora, na última eleição, né? Em que, ao sair do governo, essa base volta a disputar conosco, mas dentro da perspectiva, obviamente, deles, que eles acumularam aí no governo de conciliação. Nesse período também, e aí na disputa pelo PNE da sociedade brasileira, é que surge o ENE, que é o Encontro Nacional da Educação. O Encontro Nacional da Educação, nós já fizemos 2 encontros,
Agora, este ano, nós faríamos o terceiro N, né? E ainda estamos com dificuldade. Eu vou explicar daqui a pouquinho o que é que nós entendemos que essa coordenação pode contribuir para a realização do terceiro N. Mas também foi nessa disputa pelo projeto de educação que houve um fortalecimento do setorial de educação aqui da CSP com lutas, a criação de fóruns estaduais em defesa da educação pública, o Fórum Nacional em defesa da escola pública, né, do 10% do PIB para a educação. Acho que vocês lembram dessa disputa que nós fazíamos já lá em 2010, na época que foi aprovado o Plano Nacional de Educação, né? E nos últimos 2 anos, né, houve certamente uma exacerbação do caráter reacionário da educação, né? E tanto no aspecto econômico quanto no aspecto pedagógico, porque os cortes continuam sendo aprofundados no financiamento público e mantendo o financiamento privado quase que intocado, né? E do ponto de vista pedagógico, porque é justamente nesse último período que avançam projetos como a Escola Sem Partido, né, que visa amordaçar a universidade e todos os espaços de formação, certamente. A reforma do ensino médio, né, que é justamente para formar para o mercado de trabalho, e aí se retiram disciplinas como sociologia, filosofia. Por que vão exatamente nessas disciplinas? Né? Porque ajudam a contribuir na formação da criticidade da nossa classe, para a formação política. Então eles, para reforçarem a formação instrumental, voltada para o mundo do trabalho, aí querem que a classe trabalhadora aprendam apenas a ler e escrever português, matemática, ciências de um modo geral, mas assim, de forma bem ampla, né? Houve também nesse período um aumento do assédio moral, da perseguição, abertura de processos administrativos dentro das universidades, inclusive criminais. E o Andes reagiu a isso. Inclusive agora no último congresso nós criamos uma comissão para tratar especificamente dessa perseguição, dessa criminalização que os nossos docentes têm sofrido dentro das instituições. Foi aprovado nesses últimos 2 anos a Base Nacional Comum Curricular, né? Já foi aprovada na educação infantil e no ensino fundamental, e no ensino médio ainda não foi aprovada a Base Comum Curricular, mas já foi aprovada a lei da reforma do ensino médio, que amarra a Base Nacional Comum Curricular, porque também é dentro da perspectiva da formação instrumental. Como eu disse, boa parte da base do Andes, somente ligada ao PT, foi para o Conselho Nacional de Educação. Com a queda da Dilma, eles não tinham mais espaço no Conselho Nacional de Educação e foram construir um Conselho Nacional Popular de Educação. Aí puseram popular. E nós fizemos esse debate na nossa base, né? Porque nós vínhamos construindo a partir do Fórum Nacional em defesa dos 10% do PIB para a educação. A gente construiu o CONEDEP, né, um Conselho Nacional em defesa da educação pública. E aí nós fizemos o debate de como a gente iria dialogar com esse... A gente achava que, muita gente da nossa base achava que era uma inflexão deles. Mas aí fomos lá em Belo Horizonte ver o que estava acontecendo na Conab. E foi uma coisa chocante, porque eles não fizeram nenhuma autocrítica no que tange a educação. Estavam lá defendendo a mesma coisa, parceria público-privada, políticas de transferência do fundo público para iniciativa privada, compreendem? E aí ao final do CONAP, eles saem de lá com o CONAP Lula livre, está lá no manifesto, ok? E aí nós estamos aqui, e aí para encerrar mesmo, que já estou chegando ao final, nós estamos aqui buscando construir o terceiro N, que é o N que defende o Plano Nacional de Educação da sociedade brasileira. Só que está assim, certamente a gente construía isso mais com o Sinasef, com a FASUBRA, a BEPS, né? Mas efetivamente no último período houve uma reconfiguração nas direções do Sinasef, da FASUBRA, e houve um recuo nessa construção. Basicamente está o Andes,
e a ABEPS para construir o terceiro N. E aqui eu trago uma tarefa para essa coordenação. Sim, a conduta, sem dúvida. Perfeito, Benito. Então, quando eu falo antes, eu estou inserindo, né, a nossa central. Então aqui eu quero fazer uma convocação, porque nós entendemos que o projeto de educação que nós defendemos, ele não deve ser defendido apenas pelos militantes ou pela base da educação. Os metalúrgicos, os movimentos sociais, todo mundo tem que contribuir nessa construção. E é muito importante que nós façamos o terceiro N para reforçar, né, a defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, laica, socialmente referenciada, num contexto de recrudescimento do conservadorismo, né, da ampliação da transferência do fundo público para a iniciativa privada. Então essa convocação é urgente. Nós estamos na perspectiva de construir o terceiro N em abril do ano que vem, não foi possível fazer esse ano. E é muito importante que a CSP com Lutas protagonize esse processo de organização do terceiro N na perspectiva, né, de modificação desse quadro atual, que é muito desfavorável para a classe trabalhadora, tanto no que tange ao financiamento, quanto do ponto de vista da concepção pedagógica, né, de educação que nós defendemos. Para construirmos o terceiro N, aí já para encerrar mesmo, nós fazemos encontros preparatórios, né, nos estados. Então é muito importante que todo mundo que está aqui busque saber do seu estado quando que vai ter o encontro preparatório, para ajudar, a partir da base da nossa central sindical, a construção desse N em abril do ano que vem. Eram essas as minhas contribuições iniciais para a gente iniciar o debate. Quero agradecer a oportunidade e dizer que é muito importante a iniciativa de termos um espaço dentro da nossa coordenação para discutir sobre a educação. Muito obrigado. Agora a companheira Vera, né, concurseiro, ela pediu para fazer uma correção, que ela ainda não é doutora, ainda não defendeu, que ela é doutoranda, está em fase de construção de sua tese. Cadê o... Vai me ajudar aqui? Tá, eu vou... Vai ser microfone mesmo? Eu acho que vai ser ruim. Tá gravando, né? Então olha só, tá gravando? Será que consegue gravar minha voz? Acho melhor melhor ter o microfone. Sindicalista da educação é uma vergonha, né? Não querer usar o microfone. A gente briga tanto para que tenha condições de trabalho, mas é porque eu sei o microfone, a gente fica mais à vontade, como numa sala de aula, né? Bom, gente, eu sou a professora Vera, 32 anos no magistério, trabalho hoje ainda no estado do Rio de Janeiro e na cidade de Caxias. Sempre, durante todo esse período, militando e lutando por uma educação pública de qualidade, que garantisse para os nossos jovens e as nossas crianças, filhos de trabalhadores, uma educação que promovesse, né, de fato, a sua formação integral. E sempre lutando muito, porque dentro do sistema capitalista isso é impossível. E a gente vai aprendendo na luta. Resolvi, de 2013 para cá, buscar na universidade elementos que pudessem, de fato, comprovar a hipótese que eu já estava ali há muito tempo, né? Nesse processo de trabalhar, de lutar, de militar, que é: ou nós enfrentamos esse sistema para derrotar, ou o sistema nos destrói. E é o que nós estamos vivendo nesse último momento, né? Mais recentemente, num processo violento, avassalador de retirada de direitos, e a educação é uma delas. O que eu estudo? Eu estudo políticas públicas, reformas, e trouxe para vocês um pouco já. Eu estou há 2 anos estudando, trabalhando, militando muito pouco, né? Eu tenho 19 turmas, fica difícil. Eu sempre falo no meu sindicato: se não tem paralisação, eu não posso ir.
Porque aqui o pessoal falou, poxa, tá sumida, não tem te visto. Falei, se tem paralisação eu vou na passeata, né? Porque eu trabalho todo dia e não tem como a gente conseguir fazer. Não vim ontem porque estava trabalhando, né? Então, gente, é isso. Eu trouxe para vocês um pouco daquilo que eu estou buscando. Eu dividi a apresentação em 4 momentos. O primeiro, eu sou professora de História e achei muito importante fazer um apanhado histórico, né, do que foi feito em relação às políticas públicas no Brasil, que refletiram sempre o movimento do capital e os documentos dos organismos internacionais. Aliás, eu fiz uma cola, né? O ajuste do capital da educação brasileira é uma cola, se eles souberem, né, o Banco Mundial, do último documento do Banco Mundial, que é bonito a beça o título. O último documento é assim, para o Brasil: O Ajuste Justo. Procurem ler. E vocês vão ver a justeza para quem? Para o capital, de novo. Então eu roubei o ajuste para colocar aqui no título da apresentação. Tá? Pode passar. A primeira parte é um panorama histórico, para que a gente possa compreender que não baixou uma nave de Marte com as políticas que nós estamos enfrentando agora. Nós estamos há 30 anos nos colocando contra esta série de ataques na educação. E a figura de linguagem que eu gosto de trabalhar muito com os meus alunos é um carro. Um carro com uma avenida pavimentada, e esse carro está em curso, e a gente tenta no movimento todo o tempo parar o carro. Mas as condições para que ele se movimente têm sido dadas, foram dadas. E agora o carro acelerou com o tempo. Por que eu falo isso, gente? Essa é a primeira parte, tá? Eu dividi, e aí depois a minha orientadora que vai dizer se estou certo ou se não estou errado, eu estou fazendo aqui um laboratório com vocês. Eu dividi em 3 partes, né? A primeira parte eu chamei de primeiro ciclo, Fernando Henrique Cardoso, que foi o que o colega nos trouxe ali. Consenso de Washington na educação, a conferência na Tailândia, né, em 1990, apresenta todas as diretrizes, porque eles trabalham da seguinte forma: tem uma crise no capital e é a educação que vai salvar. Nós, professores, como dizia Amanda Gugel, com um apagador dentro da sala de aula lotada de alunos trabalhando com 19 turmas, vamos salvar o país, né? E para que isso aconteça, precisamos fazer algumas mudanças, umas reformas. E aí eles jogam e os governos lacaios cumprem, certo? Alguns cumprem na maior cara dura, como o príncipe Fernando Henrique Cardoso. Outros cumprem meio envergonhado, dizendo, né? Como diz o Paul Singer. Alguns tentam conciliar o inconciliável. Foi no caso do Lula e da Dilma. Então eu dividi em 3 fases. A primeira fase, Fernando Henrique Cardoso. Então o que ele trouxe? Ele trouxe para nós, na educação, a LDB, que foi um trauma para quem lutou. Eu vejo alguns aqui que eu reconheço, somos jovens há mais tempo, como disse o Ciro Garcia lá no Rio, lutamos muito e fomos derrotados. A LDB que foi aprovada não foi a LDB que nós conseguimos com muito afinco, com muito trabalho de base e muita organização. E a LDB que vem, ela vem contaminada dessas reformas, dessas proposições do Banco Mundial para o terceiro mundo, o mundo subdesenvolvido, dependendo da formulação adequada de cada um deles que eles trabalham. Logo depois, essa discussão em relação ao ensino médio, se o ensino médio, ele precisa formar integralmente ou se ele forma só para o mundo do trabalho. Isso é um debate antigo também. E aí, isso vem lá de trás. Eu peguei um corte, né? Eu poderia tentar fazer todo como fez o colega ali, mas eu não fiz. Lá em 30, a reforma Capanema, não fiz. Peguei de Fernando Henrique para cá, porque é muita coisa, senão não vai dar tempo meia hora. E aí,
esse decreto 2208/97, eu fiz questão de colocar ele aqui, porque vai ser esse decreto que passa a trabalhar a fragmentação da educação do ensino médio, fazendo com que haja uma educação para o mundo do trabalho profissionalizante e uma outra para a formação integral, que a gente chama tal da propedêutica. Bom, vieram também os PCN, os parâmetros curriculares, com a senhora Maria Helena, né, que nunca foi embora sem feliz. Quando ela não estava lá em Brasília, estava aqui em São Paulo. Quem é de São Paulo sabe disso. E agora voltou de novo para Brasília. A grande intelectual do capital, agindo contra os trabalhadores. Chauí? Não, Maria Helena Guimarães, tá? Que foi presidente do MEC, que ela circulou aqui também em São Paulo, não foi? Secretária de Educação? Aqui em São Paulo também. E ela está sempre à frente, porque é uma intelectual orgânica do capital. É a pessoa que está ali para fazer isso mesmo. Bom, esse PNE eu procurei, como vocês devem estar observando, o colega trouxe uma abordagem falando do movimento. Eu estou falando das políticas, tá? E depois a gente vai falar do movimento. Segundo ciclo, que eu chamo ciclo daquilo que eu já se apontava lá, falei agora mesmo. Tentar conciliar o inconciliável. Os interesses dos organismos internacionais, da burguesia, da fração da burguesia nacional, com o interesse dos trabalhadores. Mas vamos lá. E os colegas do PT diziam, não, nós temos que disputar, vamos para lá disputar para ganhar as políticas, porque nós ficamos assim, né, nesse período do novo século, quando se inicia o governo Lula, disputando e também sendo derrotados nessas disputas. Porque o que passava era o que se determinava pelo capital. Aqui nós vamos ter a Conferência Mundial em Dakar, 2000. E, curiosamente, antes de chegar no novo PNE, porque o Plano Nacional de Educação ele é de 10 em 10 anos. Antes da gente... O compromisso com o capital estava tão arraigado que o governo, antes de chegar no prazo do PNE, ele faz uma outra coisa. Os mais antigos aí, desculpa, acabei falando. PDE, que o governo fala que é o Plano de Desenvolvimento da Educação, e a gente fala que é o Plano de Destruição da Educação. O PDE, ele vai organizar todas as ações que o governo Lula e o governo Dilma tinham apontado nesse processo de tentar conciliar o interesse do empresário com o interesse do trabalhador. E o PDE, ele vai institucionalizar aquilo que a OCDE havia determinado lá na década de 90, a necessidade que a educação funcionasse através de metas. Reestruturação produtiva na educação. Vamos lá, escola é fábrica. Vamos produzir índices e o professor, quando isso não consegue fazer com que seu aluno atinja aquele índice determinado, a culpa é dele. Fica doente, falta, faz greve. Poxa vida, vocês... Então, você passa a ter uma política que institucionaliza, como eu disse, tudo aquilo que a gente vem lutando, tá ali, fica cravado com o tal do PDE. Bom, entra o governo Dilma. Vai melhorar? Não. Queriam-se outras políticas. Eu esqueci de falar no governo Lula, porque eu estudo na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu estudo com essas pessoas. Eu faço parte também de um grupo de pesquisa que é o TESE, com a professora Maria Ciavata, Gaudêncio, Marise Ramos, militantes, professores que eu tenho um grande respeito e que buscaram nesse período aqui participar da disputa ao lado dos trabalhadores. Então, nessa disputa eles conseguem, em 2004, uma legislação que tenta trazer ao ensino médio, de novo, aquela integralidade da educação propedêutica e da formação para o mundo do trabalho.
há uma disputa muito grande nesse setor, mas eles conseguem que saia daí uma lei. No entanto, a lei está eivada, ela está toda cortada e foi descaracterizada. O próprio Roberto Lera, ele diz o seguinte: os empresários venceram de novo com essa legislação, né? Nesse processo de disputa. Veio Dilma, veio o Pronatec, o novo PNE. Esqueci de falar também outra coisa que eu não poderia ter esquecido. Os 10% do PIB. Porque quando nós estávamos na luta pelo primeiro PNE, estou fazendo aqui um review, né, Joaninha? A briga era os 10%. Fernando Henrique vetou. E aí, era uma galera que dizia, mas o Lula vai entrar e vai derrubar o veto. Nós vamos conseguir de novo ter isso aí. E ó, não vetou, quer dizer, não derrubou o veto. E também, eu costumo falar isso nas assembleias, há um silêncio, tirou a nossa aposentadoria, a minha, inclusive. Eu não estou aposentada porque, né, no afã de fazer cumprir aquilo que os organismos internacionais definiam, ele atacou os trabalhadores. Eu sou uma delas. Perdi a minha aposentadoria. Desculpa, mas eu não perdoo. Depois, com a Dilma, nós vamos ter, de novo, um outro processo também de reforma da aposentadoria, que a gente estava conversando ali, né, que as pessoas às vezes acham que não passou, né, e esse ano já tem que andar mais 2 anos para conseguir se aposentar, o fator 85-95, não é isso? Bom, vamos ter o Pronatec. O Pronatec vai ser elogiado pelaquela senhora, viu? A tal da Maria Helena, a intelectual orgânica do capital. Tem uma fala belíssima nela nos jornais, dizendo que é uma política que, de fato, importante. Claro que é importante, porque agrada principalmente a um dos setores mais gulosos que nós temos nesse país, chamado Sistema S. O que o Sistema S ganha de dinheiro no processo do Pronatec, minha gente, é uma política de formação técnica, né? E para cursos aligerados. Bom, seguindo. Pode mudar, por favor. Eu fiz questão de colocar esse quadro aqui, porque eu acho que a gente precisa compreender o processo histórico para não ficar tirando coisas de onde não existe. Nós tivemos, durante o período do governo Lula, uma política econômica que garantiu uma série de políticas de alívio da pobreza, que foram boas, porque ninguém gosta de ver o trabalhador sofrendo, passando fome, não tendo onde morar. De fato, foram políticas que contribuíram para amenizar a miséria. Isso, ponto. Ele mesmo dizia: nunca os empresários ganharam tanto dinheiro como no meu governo. Nunca os banqueiros ganharam tanto dinheiro. Ele mesmo confez. É isso. E quando essa política deu água, quando ela começou, em função da crise, porque a política econômica, a base era a venda dos produtos primários, que tem o nome bonito dos commodities. Quando lá fora, no mercado internacional, esses produtos não conseguiram mais venda no preço que era até então comercializado durante o governo Lula, começou a diminuir o dinheiro. E aí começou a diminuir o dinheiro, principalmente para aqueles que estavam ganhando muito dinheiro. E, na minha hipótese, é isso que faz com que estes setores da burguesia, essa fração da burguesia, que tinha se descolado do Fernando Henrique lá no primeiro ciclo, e o tal do neodesenvolvimentismo, neolulismo, tem uma discussão na universidade, o que é, o que não é, mas na prática é isso. Aí eles se descolam e buscam de novo
E aí eu falo que entramos no terceiro ciclo, vão buscar aquela hegemonia que eles tiveram na época do Fernando Henrique Cardoso. Só que agora, o quadro internacional, a crise se aprofundou de 2008 para cá. Por isso que a gente precisa arrancar mais dos trabalhadores. Nós temos alguns autores que falam que não é nem mais a exploração, é a expoliação do trabalhador. Pode mudar, por favor. E aí, essas turbulências eu coloquei pequenininho, porque eu não gosto dele não. Mas só para deixar claro, o que foi o Pato Amarelo? É isso. É aquele setor da burguesia indignada, de malas e bagagens, sai do governo Lula, do governo Dilma e não vão para a rua. E é claro que tem outros elementos aí que eu não trouxe, porque eu não estou me aprofundando nesses outros elementos. Mas é claro que tem a mídia, porque ela é controlada por esse setor. É claro que também tem um processo de corrupção violento. Não estou entrando nesse campo. O que eu quero mostrar para vocês é que as políticas públicas e as reformas que estão acontecendo agora, elas são o retorno daqueles que não foram, porque querem voltar a ter muitos lucros. E como tem uma crise, eles vão pegar esse dinheiro aonde? Nos fundos públicos, na educação, que é um mercado, ó. Além do que, tem mais uma questão, que eu vou trabalhar daqui a pouco. A necessidade de construir um homem novo, um trabalhador de modo diferente, para um mundo flexibilizado, para aquela situação, como nós vamos ver mais à frente, aonde ele enfrente qualquer coisa, ele seja empreendedor, ele seja flexível, ele não se deprima com o desemprego, ele não se deprima com a criminalidade, ele não se deprima com a violência, e é na escola que eles vão fazer isso. É com a reforma do ensino médio, com a Base Nacional Comum Curricular, que eles vão aprontar isso para nós. Pode passar, por favor. Então, com esse terceiro ciclo, essa fração da burguesia que volta sedenta, querendo muito dinheiro, nós vamos ter, porque assim, poxa, ela só está falando de coisa ruim, de ataque, não está falando do outro lado. E aí eu trouxe um pedacinho aqui para vocês. Eu adoro a minha profissão, porque ela é essa renovação, é a juventude, é a infância, é a oportunidade da gente tentar de novo. 2016 foi um ano, desculpa a expressão, do cacete. A garotada foi pra rua, ocupou as escolas e dizia não à reforma do ensino médio, não à reforma do ensino médio. Foram mais de 1000 escolas ocupadas. Então não venha me dizer essa história de que estamos aplastados. Nós estamos com outro problema. Não aplastados. Porque tem disposição de luta. O que não está acontecendo é que nós não estamos tendo a direção para organizar a luta. Semana passada eu trabalho no Morro da Serrinha. Quem é do Rio de Janeiro sabe, Madureira, lá, numa escola na boca da comunidade. E fizemos uma reunião 2 finais de semana com os pais. E não precisei falar muito, como eu estou falando aqui não. Na terceira ou quarta parágrafo do que eu dizia, a mãe levantou a mão e dizia: professora, eles querem privatizar, né? Porque querem pegar o dinheiro que é da educação. Mas quem é que não vê isso? Todo mundo vê. A gente precisa se organizar, como disse o colega. E eu acho que essa oportunidade da CSP com Lutas é uma oportunidade histórica. Eu estava brincando com o William, ó. Eu já vi um monte de primo rico aí, sindicato que está melhor do que o meu. Não vou dar o nome, senão pega mal, né? Já vi um monte de primo rico aí. Esses primo rico, porque é o seguinte, essa campanha, ela não pode ser só de quem trabalha na educação. Aliás, a gente fala isso há 40 anos. Essa campanha tem que ser de todo mundo, porque a educação, ela é um direito que nós não podemos abrir mão. Não que ela vai fazer a revolução, mas ela ajuda bastante. Ela vai ajudar bastante. Eu não quero aqui substituir uma coisa pela outra. O que não dá é continuar do jeito que nós estamos indo, porque aí sim vai ser muito mais fácil para o capital conseguir impor a sua dinâmica. Bom,
Eu trouxe, agora já estou entrando na segunda fase, um quadro, pode mudar, por favor, que muito me preocupa e ficou... Eu acabei colocando a cor preta para poder destacar e acabou sumindo. Mas ali, na verdade, que quadro é esse? Esse é um quadro que tenta mostrar para nós qual é o jovem da escola pública. Quem é esse jovem? Esses dados são de 2015. O nosso jovem da escola pública, quem trabalha na escola pública sabe, mas aqui muitos de vocês não trabalham. É o jovem negro, pobre, favelado, que trabalha. Os dados falam isso, não sou eu que estou dizendo não, os números falam isso. A grande maioria do nosso jovem trabalha. Pode não ser uma carteira assinada, mas ele precisa trabalhar. Existe uma nota do DIEESE, está aí na bibliografia, muito boa, onde ela mostra um perfil dessa juventude. E isso é o que é mais cruel. Essa reforma, ela vai deixar de fora esse jovem. É o filho do trabalhador. São os nossos alunos. Entende? Essa reforma é realmente para atingir a classe trabalhadora. Pode passar, por favor. E aí chegamos nela finalmente, né, gente? A reforma do ensino médio. Senão vocês vão sair daqui falando mal de mim, dizendo: ela veio aqui falar da reforma do ensino médio e falou um monte de coisa. Veio da reforma do ensino médio. Olha só, a reforma do ensino médio. Primeiro, para lembrar, tá? Em 2012, foi enviada para o Congresso, né, um projeto que já tinha todas as nuances ali, dizendo o seguinte, ó, vamos mudar, não vai ser mais conteúdo por disciplina, vai ser por área de ensino, tem que ter mais flexibilidade, tem que ter mais isso, tem que ter mais aquilo. E esse negócio, quando passou adiante para as escolas já começaram a pular. O pessoal falou, opa, o que é isso que está vindo por aí? Olha só, 2012, tá? Então, esse projeto, porque há uma polêmica, né? Por que o Temer, assim que ele assume, ele mexe logo com a educação? É a primeira, que ele vai logo em cima. Então, alguns falam, porque é mais importante. Outros falam, não, porque é mais fácil de ser aprovado. Vai ser aprovado, o pessoal não vai lutar. Então, isso aí depois a gente discute qual é o motivo. Então, ele manda logo uma medida provisória da reforma do ensino médio. E depois, mais à frente, o Congresso todo do lado dele, ele aprova a nova lei. Essa nova lei ainda não foi implementada porque ela precisa da Base Nacional Comum Curricular. Essa Base Nacional Comum Curricular, eu também trouxe alguns elementos para a gente poder discutir. Vamos avançar para ver se a gente consegue chegar lá. O que muda com a reforma do ensino médio? A carga horária, a matriz curricular, que é o conteúdo daquilo que a gente estuda, a organização curricular e o financiamento. Pode passar. Não vai dar tempo de falar da Base Nacional, mas depois a gente fala. A carga horária, a primeira grande mudança que é usada como propaganda para dizer assim, vai melhorar, vai ficar melhor, porque vai ter mais carga horária, o aluno vai sair de 800 horas... Né? Ali, olha, primeiro um processo gradativo de 800 horas para 1000 horas, que garante sair de 4 horas diárias para 5 horas, né? Depois, de 1000 horas para 1400, 7 horas durante os 200 dias letivos. Mas, na verdade, daqui a pouquinho, no próximo, nós vamos olhar e ver que aí tem uma pegadinha. E vocês vão ver a pegadinha. Aqui eu coloquei algumas perguntas que não tem resposta, que o projeto não aponta. É um ensino médio integral ou uma educação de tempo integral? Em quais condições? Como é que vai ficar o ensino noturno e o NEJA? Eu já vou adiantar, porque o tempo está rolando e não vai dar para falar direito ali nas próximas páginas. O ensino, o NEJA, é a educação para jovens e adultos. O antigo supletivo, esse vai ser 100% de educação à distância. Tá? Eu trabalho com o NEJA. 74,8% dos jovens ficam fora da escola, porque trabalham. Não vão ter como cumprir essa carga horária. Mas a pegadinha não está aí não, pode virar. A pegadinha está na organização
tempo. Passa para outra, por favor. Outra. Aqui. Aqui está pegadinho. Também está em preto. Vamos ver se a gente consegue entender. Com a mudança de 800 para 1.000 horas, 60% da carga horária deste menino vai ser para o que a gente chama hoje da base comum, português e matemática. Educação física não está como disciplina obrigatória. Ciências, acho que é a outra, pode voltar, por favor. É a outra. A outra. E não, volta, tá andando. Aqui, tá vendo? Essas aqui, olha, arte, filosofia e sociologia, no projeto estava de fora. Teve briga, eles colocaram, mas não como disciplina obrigatória. Possivelmente vem como transversais. Educação física não é obrigatória. Então isso aqui, agora pode avançar para aquela que a gente estava dos 80%. Vai ser 80%. Quando se aplicar o total da carga horária que está determinando a reforma, essa base comum só vai ter 38%. Aí vocês perguntam, professora, mas e o restante? O restante, o aluno... Outra pegadinha. Desculpa a expressão, mas é só... Não posso falar que está filmando. É só para prejudicar os filhos dos trabalhadores. Porque aí são 5 itinerários que ele vai escolher, sendo que no Brasil nós temos 5.000 e poucos municípios, sendo que a grande maioria deles só tem uma escola do ensino médio. Quem vai determinar qual o percurso que vai ter na escola vai ser o sistema do Estado. Oh, que coisa boa! Lá no meu não está pagando nem salário. Imagina se ele vai colocar os 5 percursos para o menino e para a menina poder estudar. Eu digo para os meus alunos em Madureira, se você quiser fazer ciências da natureza e suas tecnologias, talvez isso vá ter lá em São Gonçalo. Aí você vai ter que sair de Madureira para ir para São Gonçalo. Pode passar. Financiamento. Gente, na verdade esse é um processo que caminha a passos largos para privatizar a educação, certo? Aonde se abre espaço, inclusive na lei da reforma do ensino médio, você poderá, olha o sistema S de novo aí, gente, fazer o curso no SESI, no Senai, em outro espaço. Pode avançar mais um pouquinho. Bom, essa reforma, ela se articula com outras reformas, que é a reforma trabalhista, é a reforma previdenciária também, porque, gente, vamos pensar no professor. Eu vim falando isso para os meus colegas, só falta bater na cara. Acorda! Não vai ter emprego! É isso! Quer que desenhe? Pessoal, a ficha não caiu. Não tem emprego. Essa reforma, inclusive, é para isso. Para não garantir. Olha como é que os estados estão. Aliás, agradeço aqui a uma lei aprovada que perdoou durante 20 anos no governo Dilma a dívida dos empresários. Pode passar, vamos lá tentar. Conclua. Aqui para concluir. Essa reforma, ela tem, na verdade, o intuito, como eu disse, de formar um novo trabalhador, flexível, que tenha condições de se adaptar, de ser uma pessoa empreendedora, a lidar com as instabilidades. Então, na verdade, a reforma ela veio para adequar a educação para esse novo momento do capital da instabilidade mundial, não só no Brasil, porque a base dela vem lá da OCDE. Pode passar mais um pouquinho para encerrar mesmo. Temos a discussão do Escola Sem Partido, que está diretamente, anda junto, aonde você, através de ações liberais, você executa uma pedagogia conservadora, né? Porque você volta a ter aquela educação conteudista, fragmentada. E para encerrar mesmo, a última que eu vou deixar aí no quadro com vocês é para os meus colegas. Quem é professor aqui, gente? Levanta a mão. Quem trabalha em escola? Ih, não, tem gente aberta aqui. Então é para vocês mesmo que eu estou falando. Somos nós, né? Responsabilizados, massificados,
desregulamentado, porque junto com a reforma tem um notório saber. Teria muitas outras coisas para estar contribuindo para vocês, mas eu falo muito. E acabei falando muito no início e ficou alguma coisinha para o final. Se der, eu falo ainda um pouquinho da Base Nacional Comum Curricular, que traz dentro da sua proposta a mudança. Ela é baseada nas competências. Das competências para que as pessoas sejam mais resilientes, mais calmas, mais tranquilas, mais doces, porque é disso que o capital está precisando. Ele não está precisando que a gente se rebele, ele está precisando que a gente fique calmo, que a gente fique tranquilo, que a gente acha que isso é natural, mas não é natural, minha gente. Nós precisamos ir à luta. Pode colocar mais um para terminar. Pode passar, pode passar. Eu trouxe para vocês aqui, só para a gente não perder a esperança. Não, pode passar. É uma das últimas. Uma das campanhas que nós fizemos, que um dia desse eu me emocionei. Pode passar. Aqui. ALCA. Estava lendo num livro que estava lá escrito: no Brasil a ALCA foi derrotada. E foi uma campanha, e foi uma luta. Então, não é impossível lutar, é possível. Então, vamos usar esse encontro, essa coordenação, para encher de gás aí as nossas energias, para a gente derrotar, revogar essa reforma, fazer campanhas nos nossos locais de trabalho, com os primos ricos principalmente, que estão aí participando. Obrigada, gente. Estou pedindo para tirar do meu tempo final, tá? Porque eu não passei. William. Bom, bom dia a todas e todos. Está ligado. Tá ligado? Mas eu falo alto também. O povo do CEP berra, né? Isso é bom, né? Bom, meu nome é William. Acho que alguns me conhecem, acho que muitos não. Mas eu sou professora também da rede estadual do Rio de Janeiro. Eu trabalho num CIEP na Rocinha e sou militante da construção socialista. Eu quero agradecer de poder estar nessa mesa com o Antônio, com a Vera, e numa mesa que a CSP me permite estar, que tem o maior consenso possível. Isso é bom, isso facilita a vida da gente, né? Ontem foi um dia importante para o debate, onde algumas polêmicas foram colocadas, e eu vou usar um pouco isso. Mas acho que essa mesa é uma mesa de acordo, né? E é uma mesa fundamental para armar a gente, para a gente enfrentar aí, não só nas escolas, mas na sociedade, o debate que está posto. Então eu acho que o Antônio e a Vera facilitam muito a minha vida, porque eles trazem um pouco da face do processo de reformas que estão em curso agora, mas que não é de agora, né? E eu quero falar um pouco dessa realidade, né? De que modelo de sociedade a gente está falando, onde as reformas, a legislação são, na verdade, diretrizes muito duras e que atendem a um segmento dessa sociedade que tem a sociedade, ou tenta ter como sua imagem e semelhança, que é a burguesia, né? A gente está falando da sociedade burguesa. Então não deveria ser de nos estranhar, nós não deveríamos estranhar que a legislação, que os programas, que a forma de se organizar a sociedade, as suas instituições, a escola é uma instituição da sociedade burguesa, atendessem aos interesses dessa sociedade, da acumulação capitalista, do projeto do capital que a gente está falando. Então, toda essa conformação, ela sedimenta esse modelo de sociedade. Agora, a sociedade ela não é formada só pela burguesia.
né? A grande massa somos nós, os trabalhadores. E há uma luta constante. E é nessa luta constante que em alguns momentos a gente consegue disputar projeto, a gente consegue ter avanços, a gente consegue ter uma inserção nas instituições que deem um caráter ou que consigam fazer com que essas instituições expressem também um pouco do interesse da classe, ou expressem a luta da classe. E a escola é esse espaço. Então é sobre isso que eu queria conversar com vocês. Ontem o debate de conjuntura, a gente identificava algumas coisas, e eu vou utilizar algumas coisas. Por exemplo, de que a gente vive um momento onde as contradições elas estão muito acirradas. Ou seja, é um momento muito propício para revolta, para indignação, para rebelião. Não que os outros não tenham sido, mas a gente vive um momento onde está muito exacerbada a desigualdade, a criminalização da pobreza, né, a acumulação de renda, a miséria para uma maioria, o desemprego. É isso que a sociedade está oferecendo para a gente, né? O desemprego, a incerteza, a retirada de direitos. E isso tudo se reflete em como eles querem formar a classe popular que passa pela escola pública para que a classe popular não se rebele, não se revolte. E aí, nesse sentido, se a gente vive esse momento importante de contradição, é um momento também que o capital está mais antenado e vai usar mais força. A gente falou aqui em militarização, a gente falou aqui em repressão. Os companheiros da Nicarágua trouxeram a experiência deles de repressão e repressão na máxima violência, morte. Jovens, e a companheira falou aqui, de 15 anos, né, jovens que foram ser solidários à luta que se iniciou contra a reforma da Previdência também na Nicarágua. Eu estou citando a Nicarágua, mas é um exemplo, tá? A luta contra as contra-reformas. Por que a gente fala contra-reformas? Porque são reformas para retirar direitos, não são reformas de base para garantir, como a reforma agrária, né? Reformas que garantem direitos para a classe, não, são contra-reformas. Então, esse processo de luta está sendo extremamente reprimido. E é esse o nosso desafio aqui. O nosso desafio aqui é pensar como armar a classe para enfrentar tantos ataques num momento onde o capital não quer nos dar espaço de lutar. Não está sequer tentando manter a falsa imagem da democracia burguesa. Porque eu trabalho numa comunidade que é a Rocinha, a Vera também citou a comunidade que ela trabalha, onde a gente vê que não existe democracia. Ano passado, a partir de setembro, a Rocinha foi ocupada pelas forças militares e os alunos sequer podiam descer para assistir aula. A favela ficou sitiada. Então, sob essa nova perspectiva, nessa etapa do capital, que eu acho que a gente precisa pensar um pouco, porque fica difícil eu fazer a minha intervenção, porque eu não vou me basear muito no que já foi apresentado, senão fica repetitivo. Mas como a gente, na realidade, nas escolas, está sofrendo o efeito dessas reformas, né? Não só nas escolas,
porque a escola é um referencial, mas a gente está sofrendo na nossa vida toda. E como é que esse processo de privatização chega nas escolas? O meu CIEP. Um CIEP onde a gente conseguiu eleger uma direção nossa, do movimento. O diretor lá é grevista, fez a greve de 2016 com a gente. Os alunos, os estudantes nas ocupações de escola foram fundamentais para a gente arrancar esse processo de consulta. Não é mesmo? A gente não tinha mais eleição para diretor de escola, até porque não cabe eleição ou consulta ou escolha democrática no momento que o capital não pode permitir experiências de democracia, porque nós vivemos um momento de controle, né? Muita gente fala, é a barbárie que a gente está vivendo, e é isso mesmo, o genocídio da juventude pobre e negra, né? A privação de direitos. Então os estudantes na sua luta arrancaram, junto com a nossa greve, o processo de consulta para diretores de escola. E na nossa escola nós elegemos um diretor, nós elegemos conselho escolar, nós, junto com os estudantes, organizamos grêmio estudantil. Coisas que na nossa escola, o nosso CIEP, que tinha inclusive um histórico de não se organizar, né, de direções autoritárias, nós conseguimos organizar tudo isso. E hoje, um ano depois, a nossa escola é um exemplo de democracia? Não. O nosso diretor eleito, ele virou um gerente de projetos. A nossa escola, o nosso CIEP, recebe projetos de todos os segmentos da sociedade civil. Desde o Sistema S a ONGs de tudo quanto é canto. E não é só porque é na Rocinha não, mas também porque é na Rocinha, né? É uma vitrine a Rocinha. Se ficou muito tempo na imprensa como um espaço de intervenção militar, um espaço de violência e morte, eles também, o capital quer dar aquele verniz de que alguma coisa acontece. E aí tem ONG lá para ajudar os alunos a empreenderem, né? Tem uma ONG que trabalha com reciclagem não só de lixo, mas de roupas, né? Você pega jeans antigo, calça e transforma em jaqueta, customiza, e aí você olha aquilo e pensa, pô, mas é legal, os nossos alunos, eles estão aprendendo alguma coisa, e é alguma coisa que eles vão se virar, né? Não tem emprego, eles vão se virar. Aparentemente parece ser legal, mas esses alunos, eles estão sendo educados para viver a incerteza que a Vera falou, para viver na incerteza de uma sociabilidade sem direitos, sem direito a trabalho, sem direito à inserção desse jovem em iguais condições dos filhos da burguesia. Porque os filhos da burguesia não vão customizar a jaqueta para vender na feirinha de Ipanema, quando não na feirinha de São João do Meriti. Mas é porque eu trabalho na Zona Sul. E então eles ainda têm uma visão de que esses estudantes, eles, os meus alunos da Rocinha, eles acham que não. Que eles estão na Zona Sul, apesar de viverem todas as privações, violência, falta de saneamento básico. A Rocinha é uma das comunidades com índice maior de tuberculose, HIV, ali, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, é sob essa perspectiva real, né, do chão da realidade das necessidades, que a gente precisa entender essas reformas, para que a gente possa dialogar com esses estudantes, para que a gente possa dialogar com essas comunidades
e para que eles vejam quais os efeitos e quais as falsas promessas desse modelo de sociabilidade, que não há espaço para essa juventude, que não há garantia de direito para esses trabalhadores, que é falsa a ilusão que vão chegar na universidade, porque com essa reforma do ensino médio é exatamente para eles não chegarem na universidade. E é isso que a gente precisa falar. E se chegarem à universidade, e muitos chegam, vão para universidade privada e pegam meia bolsa, não vão ser inseridos depois. Por isso que a gente precisa superar esse modelo de sociedade. Por isso, claro, que a gente precisa fazer a revolução. Mas com que armas a gente tem que lutar nesse momento? E eu acho que é isso que a gente precisa pensar aqui. A gente precisa ter o máximo de unidade para fazer essa disputa na sociedade. Numa sociedade que está aí apostando no retrocesso e no conservadorismo, porque é isso que pode estar previsto aí com essas eleições. O retrocesso, a fala de que na época da ditadura era melhor, eu tinha emprego, não tinha tanta violência, e a gente nem sempre está conseguindo dialogar com esses setores e mostrar o que era aquela conformação social e o que foi a ditadura civil-militar e o que é a nova conformação social e o novo momento do capital a nível mundial. Porque não é tirar um e botar outro. Qualquer um nesse momento, se não for da classe, a classe não tomar o poder, vai tocar essas reformas. Então, deixa eu ver aqui o que mais que eu tinha separado. Eu achei legal ontem uma fala de um jovem do hip hop, porque ele representa esse novo, né? Nas comunidades, nas periferias, muitas formas de resistência estão se construindo a partir de organizações culturais, artísticas e resistências revolucionárias, até por fora, muitas por fora das instituições, das organizações, dos sindicatos, dos partidos. Na Rocinha tem várias formas. E a escola ela pode contribuir também para potencializar isso e para ter iniciativas na comunidade crítica. Lá no nosso CIEP nós organizamos um comitê de mobilização. Logo que a gente conseguiu organizar a escola para disputar a direção, porque a gente sabia que depois a nossa vida não ia ser fácil, que a direção não ia bancar o projeto que foi o projeto da eleição. Então nós corremos e enquanto está aberto o período, vamos dialogar com a comunidade e trazer a comunidade para dentro. E organizamos um comitê de mobilização, onde tem companheiros da comunidade, pais, mães de alunos, irmãos, mas gente também que nunca passou pelo CIEP, mas que vê o CIEP como um aparelho daquela comunidade, que ele não é só parte da Rocinha, ele é a Rocinha, e ele estava apartado dela, porque o Estado faz isso, ele separa para que aquele espaço seja apenas um espaço de difusão das suas concepções e das suas políticas. Então a gente conseguiu trazer isso como um movimento que pensa a escola, que defende a escola, mas que defende a escola numa outra perspectiva. E eu acho que são essas experiências de organização, auto-organização da juventude, das comunidades, das escolas que estão tentando resistir, que a gente precisa pegar como exemplo cotidiano nosso, da microação, que a gente tem que estar tocando para que a gente possa avançar no patamar e favorecer essa correlação de forças que sem dúvida está muito ruim.
Mas está muito ruim, e quando a gente pensa que está muito ruim, a gente não pode esquecer que se está muito ruim, é porque não está tão ruim. Porque quanto mais ataque a gente sofre, é porque mais risco a gente apresenta ao capital e ao seu projeto. Acho que os companheiros falaram, e desde ontem a gente vem falando, tem muita luta sim, tem muita indignação sim, falta uma direção, mas falta mais do que uma direção e um programa, falta um ponto de partida. A gente precisa saber de qual patamar a gente vai partir para pensar na virada desse jogo. Como é que a classe toma o poder nessa quadra do capital? Como é que a gente faz isso? Então, esses espaços eles são fundamentais. Eu me afastei um pouco da militância sindical, porque eu foquei mais na escola, mas eu acho que é o momento da gente estar em todos os lugares. É o momento da gente unir forças, procurar o que nos aproxima, usar os espaços e as múltiplas alternativas de luta e auto-organização que estão se construindo, e são muitas, e a gente não pode ter sectarismo com ninguém, e a gente tem que ver o que é estratégico para que a gente possa, de fato, enfrentar o capital e toda a sua face que conforma as leis, as instituições, mas que a gente possa também ter a segurança de lutar e que a gente saiba que eles, e a gente sabe, não estão brincando. E não é à toa que a juventude está morrendo nas favelas e periferias. Porque é essa juventude que está morrendo nas favelas e periferias que foi para a rua também em 2013, a ampla maioria, e que foi exigir direitos, e que foi confrontar o Estado, e que hoje não acredita mais no Estado e nas suas promessas. Não é à toa que a gente vive um processo também de afastamento da política, de descrédito da política, de descrédito das velhas formas de se organizar. E é essa juventude que está controlada, cercada, e é essa juventude que passa pelas escolas públicas e que precisa passar pelas escolas públicas num modelo de escola pública onde forme, sim, de forma instrumental, onde esses jovens e essas jovens sejam formados pelo Sistema S para ser mão de obra, força de trabalho, que não pense instrumentalizada, que vá cumprir as tarefas e as necessidades do capital sem refletir de forma crítica, sem ter estudado filosofia, sociologia, sem ter uma formação integral, a mesma formação que os filhos da burguesia têm para disputar vagas na universidade. E é esse trabalhador e essa juventude que precisam ser contidos com escola sem partido e com as diversas formas de controle. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar hoje as reuniões dos setoriais e tirar para além do N, porque no Rio, por exemplo, ainda não tem essa organização, né? A gente saiu de uma eleição do CEP e a gente não tem uma data para organizar o N no Rio. Mas a gente precisa sair daqui pensando nisso, não só no Rio, mas em outros estados. Mas, para além disso, a gente tem que ter uma linha de ação, armar os militantes para ter uma linha de ação nas suas escolas, para reproduzir iniciativas, para reproduzir ações onde a gente consiga contrapor essa política, para que a gente possa, de fato, fazer uma luta vitoriosa
tentar que os estudantes também venham para barrar a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Porque a Base Nacional Comum Curricular, é que vai implementar a toque de caixa nas escolas. A gente vai ficar brigando nas escolas. Mas a base, ela vem exatamente para silenciar. E aí vem o Sistema S, e aí vem o processo de privatização. Porque a forma de privatização da escola pública é a partir do Sistema S, é a partir das corporações, é a partir do apostilamento, das corporações editoriais, é a partir da ação das ONGs. É assim que é a privatização da escola pública. E o professor, nessa nova lógica, não precisa ser um professor concursado. O professor, um profissional com notório saber, ele pode entrar para dar uma aula. No ensino à distância, então, pode ser qualquer um. E isso não está longe de acontecer até no fundamental, no primeiro segmento. Porque as ONGs estão aí para isso. E com as apostilas, né, com o Instituto Ayrton Senna, com as fundações Roberto Marinho, Itaú Social, Bradesco. Olha os bancos na educação. Pois é. Nunca tantos banqueiros, né, quiseram dar pitaco na educação. Mas a gente vive um momento de financiarização do capital, né? E eles precisam disciplinar e conter essa juventude. Bom, eu acho que é isso. A minha contribuição fica muito nesse sentido de conversa, porque os companheiros trouxeram a parte da legislação e eu não vou ser repetitiva. Mas eu acho que a gente precisa organizar a resistência, mas a resistência com ação, porque não basta resistir de forma passiva ao que está acontecendo. A gente precisa agir, confrontar, frear, barrar. Mas para isso a gente tem que ter as estratégias e as táticas corretas, porque a criminalização e a violência estão muito grandes. E a gente precisa ter unidade e construir aí, nesse momento, um espaço onde a gente possa ainda seguir nessa luta. Obrigada. Nós vamos agora passar para o fechamento dos companheiros da mesa, pegando agora a sequência contrária do que foi no início. Então, companheiro Índia. Eu sou filha do meio, tá sempre no meio. É o meio também. 10 minutos. Ela não muda nunca, né, Vera? 10 minutos, hein? Eu sou a filha do meio. Bom, pessoal, o tema então da educação pública é um tema sem dúvida que nos dá muita unidade. E é o tema também que nos dá unidade para falar com a sociedade de uma forma geral. Então é muito bom discutir educação aqui entre nós, falar pra gente, mas é muito mais importante a gente levar essa discussão para fora. Então, a defesa da educação pública e fazer o desmascaramento desse projeto que está em curso, que é um projeto que a gente tem acordo que não é um projeto desse momento, mas que é um projeto justamente de uma sociedade burguesa que depende também da educação como um braço para a sua reprodução. Então, a gente precisa conseguir chegar na classe popular com a discussão do que significa a privatização da educação pública, por exemplo. O prédio da escola vai continuar lá. A privatização não significa que vai chegar uma nova plaquinha. A escola virou supermercado. Não é isso. É o que acontece dentro da escola pública. O que interessa
de verdade com relação à educação é o que acontece dentro, são as relações que se constroem, é o que se concebe, é o que se utiliza para formar essa juventude, como se forma quem passa por dentro dessa escola. As pessoas, os jovens, as crianças, os adultos vão passar por dentro da escola para aprender a se portar no telemarketing ou em qualquer função subalternizada que tenha restado para a classe trabalhadora, ou vão passar pela escola para se entender enquanto ser humano e fazer a disputa de sociedade. É isso que precisa ficar claro ao discutir educação e por que nós defendemos a educação pública na sua concepção de qualidade social. Porque é isso. O processo que está em curso é um processo de desumanização. É um processo que retira a autonomia da escola, a nossa autonomia de pensar e fazer. Na lógica do capitalismo hoje, tudo é mercadoria, inclusive nós. Nós somos mercadoria no pensar e no fazer. Nós precisamos ser vendáveis. Os nossos alunos, eles precisam ser vendáveis no sentido de que eles sozinhos são empreendedores deles mesmos e vão ter alguma habilidade para se virar, para se mover nesse mundo. E aí a carta daquela companheira do campo, eu esqueci, acho que é a Daiane, ela é uma carta emblemática para a gente pensar esse momento, para a gente pensar, porque a gente discute, não é de hoje esse processo de desumanização, mas se a gente discute não é de hoje, hoje está muito pior, porque hoje o programa do capital está se implementando de uma forma violentíssima e a gente precisa dar resposta a isso. E aí, alguns companheiros de escola técnica, até a Magda também falou como é que a gente, né, que é um nicho, vamos resistir sozinho. Não tem como resistir sozinho. A gente tem que organizar a resistência junto. O N é importante, mas a gente tem que dar resposta imediata também. E aí esse momento também é bom para a gente pensar o que a gente está fazendo nos nossos sindicatos e nas nossas frentes. Quando a categoria pega a briga, vem para a luta, vem indignada e muitas vezes a gente nas nossas entidades dá para trás. Por que isso? Quando a gente vai defender um sindicato de base estadual, vamos unificar as redes, porque o ataque é só um. Tá aqui, ó. Tá aqui no estudo da Vera, tá aqui na fala do companheiro, tá no chão da escola. O ataque é para todas as redes. E aí não pode unificar, é perigoso. Nós vivemos fracionados nos nossos mundinhos, nas nossas gavetinhas. Acabou isso, gente. Acabou, até porque a classe não se reconhece mais na gente. Então, esse momento é um momento muito importante. Para mim é um reencontro. E eu espero que a gente possa sair daqui. De fato, muitas propostas apareceram, mas que a gente saia armado com essas propostas. Que a gente chegue nas nossas escolas, que a gente chegue nas nossas comunidades, nas nossas frentes de trabalho e de luta, porque a educação pública, ela nos unifica de uma forma geral. E a gente não pode perder essa potencialidade da educação na luta de classes. A educação tem um papel fundamental na luta de classes. A juventude está passando pela escola. E a gente precisa apostar nesse potencial, jogar todas as nossas forças, se de fato a gente quer cumprir a nossa tarefa histórica.
Eu quero agradecer mais uma vez de poder fazer parte desse debate aqui com vocês e vamos à luta e parabéns aí para aqueles que resistem e continuam lutando. A conjuntura está difícil, mas a classe está com muita capacidade, o nível de consciência está muito bom, o nível de debate realmente na sociedade de indignação está muito forte e a gente só tem aí que potencializar essa discussão. Obrigada. Companheira Vera, 10 minutos para o seu fechamento. Avisaremos por 5, 3 e 1. Quer que eu aprendi com ele? De fato de direito. Já aprendi aqui de fato de direito. Bom, vamos lá, gente. Primeiro eu vou começar agora pelo início, agradecendo. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com essa mesa que tanto contribuiu, né, trazendo outros elementos, outros debates, questões importantes, porque a gente precisa montar esse mosaico para nos localizarmos e entendermos qual é o nosso papel. Queria agradecer a vocês do plenário. Estava falando ali com a William há muito tempo que eu não vi numa coordenação nacional da CSP com lutas. E o nível do debate. Edilson, né? Edilson, a educação, ela é um processo dialógico. E você, mesmo com todo o teu nervosismo, você conseguiu passar para nós aqui de uma forma muito clara, né, o teu objetivo, a tua intenção, e é isso que nos enriquece. Então, assim, eu fiquei pensando isso porque ele estava nervoso, hein? Imagina quando ele está calmo. Então, a participação de vocês, a contribuição de cada um aqui, ajuda cada vez mais nesse processo que a gente precisa refletir, porque nós precisamos agir. Nós precisamos agir. Essa reforma do ensino médio e a nova base curricular que está sendo imposta, ela ainda tem um processo a ser cumprido. Um processo a acontecer. Nós temos, inclusive, algumas audiências que estão marcadas. Já houve, inclusive aqui em São Paulo, manifestações que impediram o processo dessas audiências acontecerem. Eu queria trazer algumas sugestões. Acho que precisamos continuar nessa dinâmica, nos organizarmos com as nossas entidades de base, com a CSP com lutas e perseguirmos também esses processos de audiência para que a gente possa começar a esquentar os motores. Acho que é importante organizar o encontro nacional. Concordo com o Serginho. Agora, nós não vamos poder esperar. Sabe por quê? Porque o processo está em curso. Nós temos o mês de setembro, temos o mês de outubro. Precisamos pensar em datas, em campanhas, em atividades. Não sei, quero deixar aqui na mesa. Vamos ter o dia do professor, o dia da merendeira. Precisamos criar o dia D, o nosso, não do governo, que a gente tentou embarcar na onda aí do que foi a discussão nas escolas. Precisamos criar o nosso, e aí somos todos responsáveis, não só as entidades de base da educação básica, da UANDES, mas os outros sindicatos também. Precisamos compreender o processo que estamos vivendo para incidir nele e revogar. Porque o processo está em curso, ele é tão violento e tão rápido. Só para vocês terem uma ideia, no Chile, o professor, ele precisa apresentar um portfólio e ele é avaliado. Então, quando a gente pensa que é possível, tudo bem, vamos pensar o seguinte, porque nós somos guerreiros. O negócio vai passar e nós vamos fazer a desobediência civil. Não vai não. Sabe por que não vai? Porque logo em seguida vai vir a avaliação para o professor. Logo em seguida vai vir a demissão daquele que não cumprir com o que está sendo determinado. Aqui é o seguinte, nós precisamos fazer alguma coisa rápido, porque não vai dar tempo. Sabe aquela sensação que você tá, daqueles filmes de tsunami que tá lá atrás, a onda tá vindo e você tá correndo, e você tem que correr que ela vai te pegar? Ela vai pegar a gente.
Me desculpa, companheiros. É importante o encontro nacional, mas nós precisamos colocar a mão na massa agora. Agora. Essa coordenação tem um mérito. Ela precisa sair daqui com um plano de lutas, apontar para que a gente se degladeie, vá para lá lutar nas nossas bases. E eu vou entrar numa discussão aqui que talvez seja um pouco polêmica. Nós estamos no meio da eleição. Gente, desde que eu me entendo por militante, é um momento para que a gente aproveite as estruturas da eleição para falar das coisas como elas são. Ou a gente está pensando que nós vamos conseguir eleger todos os nossos candidatos? É isso que vocês estão acreditando? Que vão eleger todos os seus candidatos? Não vamos! A máquina é poderosa. Acho que é importante a gente estar nesse processo. Agora, nós precisamos usar desse processo para avançar na luta e no movimento. É assim que a gente... Bom, eu aprendi desse jeito, né não? A gente vai para o movimento, nas campanhas, nas eleições sindicais, nas eleições burguesas, com os nossos candidatos, mas vamos levar a nossa luta e dizer, tem que meter a mão na massa, porque senão não vai dar tempo. Essa é a sensação que eu tenho. Uma outra questão que foi colocada aqui, que é fundamental, precisamos sim reforçar a rede internacional, companheira. Você tem toda a razão. Se é um movimento do capital, o capital está unificado, está avançando em diferentes momentos, nos lugares tão próximos como nós, com a mesma realidade, porque é uma reorganização do capital no mundo. E por que a gente então não investe também em regiões tão próximas, começando com a própria América Latina, como a companheira falou da questão do Uruguai, da Argentina, mas também temos o Uruguai, temos México, Colômbia, Bolívia, outras regiões, Peru, Equador, que passam pelo Costa Rica, que passam pelos mesmos processos. Então eu acho que um encontro como esse, tão importante, com a participação de pessoas que têm um nível de consciência tão grande, e aí vou ser um pouco abusadinha, ele não pode sair sem um programa de luta, ele não pode sair sem um programa de ação imediato. Vamos organizar. Gente, 2013 a resposta ainda não se fechou. Vocês acham o quê que foi feito naquele congresso, com aquela multidão indo para cima lá no congresso? Era só a coxinha que tinha ali? Não, não era. A gente tem companheiros, inclusive pesquisadores, estudiosos, Rui Braga é um deles, que aponta, é a nossa classe precarizada que não está aguentando mais. Então, como a William apresentou, precisa fechar, precisam nos estocar, precisam nos calar. E se nós não entendermos que é aqui e é daqui que vai sair, não é da CNTE, não é da CUT, é aqui que vai sair. E para terminar, eu vou terminar mesmo nesses últimos minutos que faltam. Acho que a William foi muito feliz quando ela apresentou. Precisamos de unidade para isso. E não se faz unidade num momento desse, colocando as polêmicas para debaixo dos panos. Vamos enfrentar as polêmicas, vamos nos respeitar, mas vamos construir uma pauta que de fato faça essa classe se movimentar. Porque, companheiras e companheiros, não vai ser a eleição que vai salvar as nossas vidas. A nossa cabeça está em risco. E não será um ou outro companheiro se elegendo que nós vamos conseguir fazer reverter esse processo. Ou nós vamos ir para a luta, para a organização direta, na luta direta, nas frentes, com o trabalhador do campo, com o estudante, de forma internacional, construir essa luta. Se a gente não acreditar nisso, me desculpa, mas eu acho que a gente então está perdendo o nosso tempo aqui e o nosso final de semana. Mas eu tenho certeza que a gente acredita nisso ainda, porque senão a gente não estaria aqui nesse final de semana discutindo a reforma do ensino médio e a base nacional curricular. Então eu espero que a gente possa se encontrar nas ruas, nas lutas, nas ocupações. Alguém aqui falou, já não lembro mais o nome, que o segundo semestre foi um professor de Pelotas. Eu não esqueci porque meu marido é de Pelotas. Gerson Pires, petroleiro. Ele falou que o segundo semestre vai ser quente. Então vamos embarcar com essa juventude nesse segundo semestre, minha gente, porque a gente precisa esquentar, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, foi muito bom para mim também, tá?
Obrigado, companheira. Companheiro Antônio, 10 minutos. Avisamos com 5, com 3 e com 1. Acharam óculos aqui no banheiro, viu? Quem perdeu está aqui na mesa. Bom, pessoal, dizer da minha satisfação de participar aqui dessa mesa. Eu acho que a gente pôde ter um panorama muito claro de que o capital ele tem um projeto e que para o capital e o seu processo de reprodução, de reestruturação, a educação é estratégica, né? E não é a educação que interessa a classe trabalhadora, é essa apresentada. A gente falou aqui de privatização, né, da expansão das instituições e das vagas no ensino superior na iniciativa privada com financiamento público, não é? E a gente tem feito uma luta muito grande, claro, que em prol das instituições públicas, mas temos ainda uma dificuldade de dialogar e de organizar os trabalhadores e trabalhadoras que estão nessas instituições privadas. O Antissindicato Nacional, inclusive, não tem na sua carta sindical, foi retirada da carta sindical do Andes, a liberdade de organização dos trabalhadores das instituições privadas. Claro que isso não é um impedimento, é apenas formal, mas a gente tem esse desafio, porque também lá na iniciativa privada, que se expandiu no ensino superior enormemente, existem laboratórios, e agora com a contra-reforma trabalhista, eles estão sofrendo muito mais, porque já eram diaristas, e agora muitos estão apenas indo lá, horistas, dando algumas aulas, eventualmente, né, comprometendo ainda mais o processo de formação nas instituições privadas. Observamos aqui também que o capital, ele além de se expandir na iniciativa privada, ele tenta fazer a privatização por dentro das instituições públicas. O Frederico Cardoso, ele extinguiu alguns cargos da carreira pública, né, já na concepção de ataque, de desestruturação dos serviços públicos e dos servidores. E hoje eu tenho no meu local de trabalho, por exemplo, tenho o seu Walter, que eu já estou há 20 anos, acho que o seu Walter está há uns 10 anos no prédio onde eu trabalho, e ele trabalha na parte de limpeza. O seu Walter, a cada 2 anos, ele muda a farda. Ele é terceirizado, acaba o contrato, né? E aí a empresa que ganha a licitação, que geralmente tem os mesmos donos, chega para o seu Walter: olha, abra a mão aí dessas férias para você manter o emprego. E ele vai e aceita. Eu acho que tem uma década que o seu Walter nem tem direito a férias. Tá? Então esse processo de terceirização, que alguém falou sobre... que alguém falou aqui sobre os técnicos de educação, isso está chegando também nos técnicos, via as fundações ditas de apoio. E logo, logo vai chegar também na categoria docente. Porque a gente já está vivendo nos hospitais universitários a privatização através da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, e logo, logo vamos estar vivendo aí provavelmente uma Empresa Brasileira de Serviços Educacionais, que vai contratar de forma terceirizada os docentes das instituições públicas. Então vai por dentro, corroendo a estrutura que a gente conseguiu, com muita luta, erguer. Alguém falou aqui sobre a residência pedagógica, a Carol. A gente tem uma experiência já, que também se chama residência, que na área da saúde tem muitas residências, residência médica, enfermagem, multiprofissional. E como a gente vê como uma substituição do trabalhador através desses mecanismos de residência. E a residência pedagógica ainda é pior, porque são estudantes que estão em processo de formação e que vão, em sala de aula, substituir o professor e a professora. Isso também nos preocupa e está dentro de todo esse contexto. Sobre o papel da universidade, eu queria destacar ainda nessa minha fala final, do papel que a universidade cumpre, não só no ensino e na pesquisa que a gente falou aqui, na produção de conhecimento, mas no compartilhamento dessas experiências através da expansão. Então a expansão também ela tem sofrido grandes cortes para impedir justamente que a universidade se abra para a comunidade, para que a classe trabalhadora possa compartilhar, experienciar
dentro da universidade o conhecimento que ali é produzido, porque também o conhecimento popular não pode ser desprezado. E é justamente essa interface entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento popular se dá muito através da extensão. E a extensão também tem sido atacada dentro deste projeto do capital para a classe trabalhadora. Nós do Antissindicato Nacional, nesse percurso que fizemos na defesa, que temos feito na defesa da educação pública, gratuita, laica, de qualidade, socialmente referenciada, fizemos um enfrentamento muito duro no último período, né? É tanto que nos governos de conciliação de classe, conseguiram dividir parte da nossa base, criando um sindicato, né, uma organização, que é o PROIFES, que passou a chancelar a quem o governo se dirigia para fazer os acordos que nós não tínhamos, né, que o governo utilizou para destruir a carreira docente, que agora virou uma tabela, né? Então eles agora estão acuados porque perderam o aparato estatal que os mantinha vivos, mas estão por aí, fazendo as disputas em diversos espaços, defendendo exatamente que é um caminho inexorável, né? Um caminho sem volta, que a universidade tem que compreender os novos modelos de gestão, né? Que passa pela terceirização, precarização e adoecimento dos trabalhadores e trabalhadoras. Um debate que nós estamos fazendo já na diretoria do Andes, e a base certamente já o faz, é no que tange a saúde mental, inclusive, dos nossos trabalhadores e trabalhadoras. Toda semana nós temos notícia de suicídio, de estudantes dentro das universidades, de professores e professoras. Muitos, inclusive, a gente luta sempre por uma única linha no contra-cheque. A gente sempre fala isso na nossa carreira. Mas o que tem de gente que tem 10 linhas no contra-cheque por causa de empréstimo consignado, e com a receita desse tamanho de antidepressivo, de tranquilizante, tudo isso traduz um processo de precarização e adoecimento da nossa classe. Então, a gente tem que estar muito preocupado com isso, tem que ser solidário, inclusive. A gente tem que sobreviver a esse caos, a essa barbárie, para poder derrotar o capital, para poder fazer um outro pacto societário, não é? E as consequências dessa forma de organização social, que é a violência que se expressa nas ruas, também se expressa na sala de aula, não é? Isso é fruto da barbárie em que a gente vive. E qual é a resposta do capital para isso? É a militarização. Joaninha falou aqui, 214% do crescimento e 12% de crescimento. Quer dizer, eu passei por uma experiência na minha formação inicial, que eu era de uma escola comunitária, que era dirigido, o diretor era um militar reformado, que batia nas crianças com uma régua de madeira. Quer dizer, é essa a solução que nos apresentam para o problema da violência. Tá? Então, são muitos desafios. Eu quero, então, para concluir, falar de que são muitos desafios, mas a nossa capacidade de organização e de enfrentamento, ela persiste. A Vera fez uma provocação aqui que eu acho que é muito oportuna, de que não pode esperar e não pode mesmo. Eu até falei aqui ontem de que alguns espaços nem falam da greve geral, na perspectiva de construção, porque está boa parte pensando na eleição, e a gente, depois da eleição, pode estar numa situação muito mais grave e muito de um processo de organização muito mais recuado. Então a gente tem que ter, mesmo nesse período agora eleitoral, tem que ter uma capacidade de se organizar e de ir para o enfrentamento. A proposta que a gente tem feito da organização do terceiro N passa também pelos encontros de organização do terceiro N, que são encontros estaduais, regionais. Eu acho que são espaços importantes em que esses diversos problemas foram aqui colocados, a gente possa fazer uma síntese, a gente possa ter um espaço de solidariedade, de enfrentamento a todos esses ataques. E a gente tem uma tarefa agora no âmbito dos setores públicos federais, que é o seminário do FONASEF. Eu acho que é um momento importante que a classe trabalhadora tem que também se fazer presente, porque é uma tentativa de naquele espaço, construir
unidades de ação. Então, dias 30, 31 de agosto e 1º de setembro, em Brasília, vai ter o seminário do FONASEF, que é a Frente Nacional, Fórum Nacional de Servidores Públicos Federais. Então, aquele espaço, eu acho que é um espaço muito bom, que a gente pode ali fazer uma disputa interessante na nossa forma organizativa. Então eram essas as contribuições, agradecer, dizer que da minha satisfação de termos essa mesa, e espero que realmente a gente possa ter contribuído para o empoderamento da nossa classe no tema da educação. Muito obrigado. Camarada, só a título de informe...